Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos. Então, vamos para a nossa última parte aqui desse tópico da nossa disciplina, que é de conversão, né, de sistemas, né, numéricos. Então, nós paramos na última videoaula aqui, na discussão sobre o bit mais significativo, menos significativo, né? Então, a gente vai prosseguir daqui, tá? Então, a conversão do sistema decimal para octal, né? Então, como eu tinha comentado com vocês, né, ele utiliza o mesmo raciocínio, né, da conversão anterior ali que nós fizemos, né? Só que nesse caso, as divisões sucessivas vão ser pelo algarismo 8, tá? Porque é o sistema octal, né? A base dele é 8, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? A gente tem aqui a divisão, né, do 92 por 8, né? Então a gente tem aqui o nosso número 92 na base decimal e a gente quer saber qual é o octal dele, né? Então como é que a gente faz? A gente faz sucessivas divisões, né? Todas as divisões por 8, né? Então aí a gente tem, por exemplo, a 92 dividido por 8 dá 11 e sobra 4, né? Tem o resto 4. Depois a gente tem 11 divide por 8 o quociente dá 1 e o resto dá 3, né? E aí a gente utiliza o mesmo raciocínio, né? O último quociente vai ser o nosso bit mais significativo, que é o que eu estou passando aqui o cursor do mouse, tá? E aí depois a gente sobe nos restos, né? Então o próximo resto ali é o 3, tá aqui. E o primeiro resto da divisão é o 4, tá aqui, que é o bit menos significativo. Então, raciocínio da obtenção, né, do número octal do decimal, é, esse aí o processo para a gente poder obter, né? Então, de decimal para octal e sucessivas divisões por 8, tá, pessoal? E a ideia se mantém a mesma da conversão que nós realizamos, né, que foi apresentada por vocês na aula anterior. Então aqui eu coloquei mais alguns exemplos, né, para vocês poderem praticar um pouco, né? Então eu peço que vocês façam esses exemplos e comparem com os resultados que estão aqui nos slides para verificar se vocês realmente tiveram entendimento, né, sobre essa forma de conversão e qualquer dúvida vocês podem mandar no fórum da disciplina ou a gente pode esclarecer aí no momento síncrono, né? Mas eu acredito que esteja bem tranquilo aí para vocês como é que faz essa conversão de decimal para octal, né? Não tem nada de diferente do que a gente tinha visto antes, né? A única diferença é que a gente tem que dividir por 8, tá? O raciocínio é o mesmo. Sempre tomando cuidado para que vocês não coloquem virado, né? Ou seja, o bit menos significativo é o bit da direita, né? E vai ser o primeiro resto. E o bit mais significativo é o da esquerda, né? Da esquerda para a direita ali, tá? A conversão do sistema decimal para hexadecimal, então, raciocínio exatamente o mesmo, tá? Das duas conversões anteriores. A diferença é que ao invés de dividir por 8, agora a gente vai dividir por 16, tá? Mas é exatamente o mesmo raciocínio, tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente verificar essa divisão aqui, né? Essa conversão, né? Desse número decimal, né? O 1101. A gente quer saber qual é o hexadecimal dele, né? Então, o que a gente faz? A gente divide por 16, né? E vamos verificar o último quociente dele e os restos, né? Então, aqui embaixo, né, o último quociente dele é o 4, então o 4 está aqui, né, ou seja, é o bit mais significativo, né, que é o da esquerda para a direita. Bit não, o número, né, nesse caso. Nesse caso não é bit, é o número mais significativo. Né? A gente não está convertendo binário, a gente está convertendo decimal para hexadecimal. Então, o número mais significativo, nesse caso aqui, o 4, né, que é o último quociente,
E aí depois a gente pega os restos e vai subindo. Então o próximo resto que a gente tem é o 4. E aí a gente vai para o primeiro resto, que é o número, né? É o número menos significativo, que é o 13, tá? Só que aí, como a gente está fazendo uma conversão de decimal para hexadecimal, a gente tem que ir lá na nossa tabelinha e verificar, né? Aqui, hexadecimal, esse número decimal corresponde, né? Então, o 13 a gente sabe que corresponde ao D, né? No sistema de numeração hexadecimal. Então, aqui a gente tem o resultado na nossa conversão, né? Então, esse número aqui, 1101 em decimal, o correspondente dele no sistema hexadecimal é o 44D, certo, pessoal? Então, aqui eu coloquei mais alguns exemplos para vocês poderem praticar e coloquei o desenvolvimento, né? Tentem fazer mais esse exemplo para vocês poderem praticar, principalmente o segundo, né? Que eu coloquei a resposta só para vocês poderem confirmar com o que vocês fizeram, né? Isso aqui é bem tranquilo de fazer, só tem que ter atenção, né? E verificar se vocês estão fazendo os passos corretamente, tá, pessoal? Bom, agora a gente vai entrar num outro, vamos dizer assim, num outro tópico da nossa aula, né? Que são as operações aritméticas, tá? Não decimais na base 2, tá? Então, operações aritméticas, o quê? Soma, subtração, multiplicação, divisão, né? E tudo isso na base 2, que é a base binária, que é o que nos interessa, né? Então, em áreas como eletrônica digital, microprocessadores, estudo de operações aritméticas do sistema binário, é muito importante saber fazer essas operações, tá? Isso aí vocês vão possivelmente precisar em disciplinas que vocês vão fazer na sequência aí do curso, tá? Detalhe importante sobre essas operações aritméticas que a gente vai desenvolver agora, que eu vou apresentar para vocês, é que a gente vai considerar três detalhes, tá? Então, primeiro, a gente está considerando só números inteiros, tá? A gente sem limite de tamanho, tá? E todos positivos, né? Sem sinal. Então, para fins de estudo da nossa disciplina, a gente vai considerar esses três detalhes, o que não quer dizer que não se possa fazer cálculos, né, na base 2 ali, operações aritméticas com números não inteiros ou com números negativos, dá para fazer, mas para fins de aprendizado na nossa disciplina, a gente vai levar em consideração esses três fatores, tá, pessoal? Então, primeiro, vamos para a nossa adição, né? Que é uma das operações mais básicas, né? Que a gente pode realizar, né? Que um sistema computacional com um computador vai realizar. Então, a adição no sistema binário é efetuada de maneira idêntica ao sistema decimal, tá? Levando-se em conta que só há dois algarismos disponíveis, 0 e 1, né? Tá? Só que a adição no sistema binário ela tem um porém, tá? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês aqui na sequência. Então, para exemplificar, fica melhor, né? Então, 0 mais 0, né, na adição do sistema binário é 0. 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. 1 mais 1, aí vem o detalhe que diferencia da nossa adição no sistema decimal, né? No sistema binário, 1 mais 1 é 0 e vai 1, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer de novo, que isso aqui vocês vão precisar calcular bastante depois e, né, a gente está acostumado a fazer cálculo com sistema decimal, né? Então agora a gente vai ter que começar a se acostumar a fazer cálculo no sistema binário. Então lá, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1, tá? Certo? Bom, essa observação eu já falei para vocês, né? Então, a existência de uma pequena regra, 1 mais 1 é 0 e transporta 1, que é exatamente para a coluna seguinte, tá? Para a próxima coluna. A gente vai precisar respeitar essa regra aqui, senão os nossos cálculos, as nossas contas não vão fechar. Continuando.
Então, aqui para exemplificar, né, alguns exemplos para vocês poderem, né, ter uma visão mais detalhada, né? Então, aqui eu coloquei dois exemplos. O exemplo da. Vamos primeiro para esse exemplo aqui, esse cálculo, né? Então, 1 mais 1 e 0. Como é que a gente faz? 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 0. E vai 1 em cima. Transporta 1 para cima. Tá? Como aqui a gente não tem mais valores, então desce o 1, tá, pessoal? Aqui a gente tem um outro exemplo, né? 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0. E transporta 1 para cima, lá em cima, tá? Certo? Bom, 1 mais 1, né? Dá 0 e vai 1, tá? 0 mais 1 dá 1, certo? Como a gente tinha o transporte lá em cima de 1, ele desce, tá? Não sei se ficou claro aqui para vocês. Eu vou fazer de novo para vocês poderem observar. 0, né? Mais 1, 1. Deixa eu pegar aqui a anotação, acho que fica melhor para vocês poderem perceber. Então, 0 mais 1 dá 1. Tá? 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Esse 1 aqui mais 1 dá 0, dá 0 aqui, 0, e vai 1 aqui em cima, tá? Certo? Então, 0 que deu aqui, mais 1 é 1. Como a gente tinha transportado 1, ele desce, porque não tem mais nada aqui, tá, pessoal? Então, esse é assim que a gente faz a adição, tá? Nota-se, então, que a adição é realizada coluna a coluna, considerando sempre o transporte proveniente da coluna anterior. Para verificar a soma, basta converter os números para o sistema decimal. Tá? Então, se vocês estão fazendo uma conta, fazendo uma atividade e ficaram na dúvida, vocês podem fazer a conversão daquele número binário para decimal e fazer a conta no decimal. E verificar se o resultado que vai dar no decimal bate com o resultado que deu no binário. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Vocês têm o recurso da... Deixa eu só desabilitar aqui. Aqui. Então, vocês têm o recurso da calculadora, né? Da própria calculadora do Windows, né? Não sei se vocês já utilizaram, mas é bem útil, né? A gente pode colocar a calculadora em modo programador, né? Colocar aqui binário, né? CT como binário. E a gente pode fazer esses testes aqui de baixo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma soma binária, 1 mais 1, 0, tá? Aí o resultado é 1, 0, 1, tá? Então, como é que a gente pode fazer esse teste, né? Eu pego lá 1 mais 1, 0, igual. Né? Então, eu tenho o resultado 1, 0, 1, tá? Se vocês observarem aqui, a gente tem os equivalentes, né? Desse número binário, equivalente em hexadecimal, em decimal e octal, tá? Bom, a gente sabe que o resultado deu 5, né? Certo? Então, vamos fazer as conversões agora para a gente ver se bate mesmo. Então, agora a gente passa aqui a nossa calculadora para... Não, nós vamos manter aqui só para vocês poderem visualizar, tá? Eu acho que eu não tinha mostrado ali. Então, binário 1, 1, a gente sabe que é 3, tá? Por isso que tá aqui 3, tá? E tinha aparecido, mas eu não tinha falado para vocês, né? E o 10 equivale a 2, tá? 2, 3 mais 2, 5, tá? Então, esse resultado aqui bateu, né? Esse resultado em binário bateu com o resultado em decimal, tá? Então, é só uma forma para a gente poder testar para ver se a gente fez o cálculo corretamente, tá? Porque às vezes a gente se perde, né? Nos zeros e uns ali, o olho acaba falhando na hora ali. Por mais que se saiba fazer a operação, a gente acaba às vezes trocando 0 por 1 ou vice-versa, né? Então é bom às vezes utilizar a calculadora ali para poder checar. Continuando então,
Aqui eu coloquei mais um exemplo, tá? Eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exemplo, tá? Isso aqui em aula, geralmente, eu coloco sem o gabarito para o pessoal fazer em sala de aula, né? Então aqui eu coloquei o desenvolvimento do cálculo para vocês poderem acompanhar, mas é bem interessante que vocês façam esses dois exemplos aqui para verificar se vocês realmente entenderam o processo da adição em sistema binário. Vocês podem fazer e depois comparar com o resultado que foi apresentado aqui para vocês, tá? A próxima operação, então, a operação de subtração, tá? No sistema binário. Então, assim, ó, mais uma vez, é uma operação que é análoga, tá? A operação de subtração no sistema decimal, só que mais uma vez tem um porém, tá? Tem um detalhe. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. 0 menos 0 é 0. Tranquilo, né? 0 menos 1 tem um detalhe, tá? Esse aqui é a exceção, né? Então 0 menos 1 dá 1 e transporta 1, tá? Então 0 menos 1 dá 1 e transporta 1. 1 menos 0 é 1 e 1 menos 1 é 0. Então, de todas essas subtrações aqui, a exceção, a regra, né? Aliás, a exceção, a exceção à regra. A exceção é esse cara aqui, que 0 menos 1 dá 1 e sobe 1, tá? Só que esse transporta 1 é um pouquinho diferente da adição. Eu vou mostrar ali no exemplo para vocês, tá? Ele é um pouquinho diferente da adição. Então aqui, ó, vamos, né, deixa eu ler para vocês o que eu acabei de explicar. Para o caso do 0 menos 1, o resultado será igual a 1, porém haverá um transporte para a coluna seguinte, que deve ser acumulado no subtraendo e, obviamente, subtraído do minuendo. Tá? Então, assim, ó, vamos fazer que na prática vai ficar mais fácil de vocês poderem entender, tá? Fica bem mais fácil. Então, pegamos aqui primeiro, né? 1 menos 0, tá? É 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Esse exemplo aqui é fácil, é tranquilo, né? Esse exemplo aqui é tranquilo. Agora, esse exemplo aqui, ó, esse exemplo aqui da direita é um pouquinho mais complexo, né? Esse é um exemplo melhor, né, para poder entender. Então, vamos fazer bem com calma, né? Então, 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Agora vem a diferença. 0 menos 1 dá 1 e transporta 1. Tá, pessoal? Só que esse transporte, ele é diferente da adição, né? Qual que é a diferença? Na adição, ele transporta em cima, tá? Aqui na subtração, ele transporta embaixo, tá? Bem como foi feito aqui. Se vocês não fizerem dessa forma, não vai dar certo as subtrações de vocês, tá? Certo? Então vamos continuar a conta. 1 menos 1, 0. Tá? Então, prestem atenção no quê? Prestem atenção que 0 menos 1 dá 1 e vai 1, só que esse vai 1, ele não vai em cima, né? Ele vai abaixo do número que tá subtraindo, né? Ele vai embaixo, tá? E não acima. Ele não vai aqui. Ele vai, né? Ele vai. Acho que fica melhor assim. Ele não vai aqui. Ele vai aqui embaixo, né? Deixa ele apagar. Então, certo? Então vamos de novo. 0 menos 1 dá 1 e vai 1. Só que esse vai 1, ele não vai aqui em cima. Ele vai embaixo. Tá, pessoal? Acho que ficou mais ou menos claro o que eu falei, né? Vamos continuar então. Então vamos fazer uma subtração aqui, né? Vamos fazer um exemplo aqui que fica mais fácil para vocês entenderem, né? Então, deixa eu habilitar de novo aqui. Então, 1 menos 1, 0. Tá? 0 menos 1
dá 1 e vai 1, tá? Percebam que ele não foi aqui em cima, e sim aqui embaixo. Tá? 1 menos 1 dá 0. 0 menos 1 dá 1 e vai 1, tá? Então vamos de novo, vamos lá, vamos seguir, né? 1 menos 1 dá 0. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0 e 1 menos 1 dá 0. Tá, pessoal? Acho que tá bem tranquilo aí, né, o entendimento. Tentem fazer esse exemplo aqui, tá? Usando esse mesmo raciocínio que eu acabei de explicar para vocês, tá? E quaisquer dúvidas a gente tira nas aulas síncronas, né? Tentem fazer essa subtração, tá? E comparem com o resultado. Lembrando que dá para fazer aquela mesma técnica que eu mostrei para vocês anteriormente, de utilizar a calculadora do Windows, né? Habilitar lá o modo programador e realizar o cálculo e comparar o resultado, né? Para ver se o resultado vai fechar com a conta que vocês fizeram manualmente, né? Acho que é uma boa dica aí para vocês. E tem que praticar, se não praticar, vocês não vão conseguir entender bem o que eu acabei de explicar. Multiplicação no sistema binário, então, pessoal. A multiplicação, ela ocorre exatamente como uma multiplicação no sistema decimal, tá? Então, a gente tem o quê? 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1, tá? Tranquilo, né, pessoal? Esse aqui eu coloquei só para exemplificar, não vai ser interessante para nós, né? Não tem essa, só para citar mesmo. Vamos fazer um exemplo, então, né? Deixa eu explicar para vocês como que funciona, então, a multiplicação, e depois a gente vem por exemplo aqui, fica mais fácil de entender, né? Por exemplo, né? Então, para exemplificar, a gente vai fazer a multiplicação, né, dos números binários 1, 1, 0, 1, 0, com o número binário 1, 0, 1. O procedimento consiste em multiplicar cada algarismo do multiplicador pelos algarismos do multiplicando. Isso resulta em produtos parciais, tantos quanto forem os algarismos do multiplicador. Cada produto parcial é colocado de modo a se posicionar uma casa para a esquerda do produto anterior. Em seguida, a gente faz a soma, né, dos produtos, né, para a gente poder chegar no resultado desejado. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, a gente pode fazer junto aqui para ficar mais fácil o entendimento de vocês, né? Deixa eu habilitar aqui o lápis. Então, a gente tem aqui 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Tá? Então, a gente pegou esse primeiro dígito, né? Esse primeiro bit, né? Por assim dizer, e multiplicamos por todos os bits acima, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o segundo, que é o 0 aqui, né? É bem análogo à multiplicação no sistema decimal, igual a multiplicação que a gente faz no sistema decimal, né? Então, a gente vai pegar o 0 e multiplicar por todos os multiplicandos, né? Então, o 0 aqui vai ser o multiplicador que vai ser utilizado e a gente vai multiplicar todos os multiplicandos, né? Então, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 1, 0 vezes 1, 0. Né? Então, a multiplicação por 0 dá tudo 0. Então, a gente só coloca os zeros aqui embaixo. Detalhe importante é o shift, né? Ou é o salto que a gente dá à esquerda, né? A gente deu um salto aqui, né? Isso aqui não pode esquecer, senão não vai fechar depois. Por último, a gente vai pegar o próximo multiplicador, que é esse cara aqui, e a gente vai multiplicar esse cara por todos os multiplicandos, né? Os que estão acima dele. Então, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Tá? Então, essas contas estão aqui. Mas um detalhe importante é o shift, né? Cada vez que a gente vai para o lado, né? Que a gente pega um novo multiplicador, né? Para multiplicar ali os multiplicandos, a gente dá um shift, né? A gente vai para o lado, né?
É o que eu tinha explicado para vocês. Bom, depois que a gente tem todos os produtos parciais, o que a gente faz? A gente vai fazer uma adição, né? E o resultado dessa adição aí vai ser o nosso resultado da nossa multiplicação de números binários, né? Então, vamos fazer então a nossa soma dos produtos parciais, né? Deixa eu habilitar aqui. Então, fazendo a soma dos produtos parciais. 0, não tem nada aqui, não tem nada aqui, então ele desce. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 mais 0 dá 0. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 0. E vai 1. Tá? Vai 1 ali em cima. Tá? 1 mais 1 dá 0. E vai 1 aqui em cima. 0 mais 0 dá 0. Aqui tinha ido 1. Não esqueçam, né? Então, 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Como não tem mais nada aqui, desce o 1, tá, pessoal? Então, caso vocês não tenham entendido, voltem um pouquinho o vídeo e prestem atenção no raciocínio e no cálculo que eu fiz para vocês, tá? Então tem que ficar atento a esses vai um, tá? Para não se perder. Vocês podem, mais uma vez, utilizar a calculadora ali do Windows, né? Para verificar se. Deixa eu desabilitar aqui. Para verificar se a conta foi feita adequadamente, né? Deixa eu retornar, só para fazer o teste aqui para vocês. Né? Então, como é que vamos deixar no binário, né? 1, 1, 0, 1, 0 vezes 1, 0, 1. Tá? Então, percebam que bateu exatamente o resultado que nós obtivemos, né? Tá? Então, vocês podem estar utilizando a calculadora para verificar se os cálculos manuais que vocês fizeram deu certo, né? Se bateu, né? Vamos então para a nossa última operação aritmética aqui do sistema binário, né, que é a divisão, né? Então, a divisão ela é semelhante também à divisão que é realizada nos números decimais, tá? São realizados deslocamentos e adições, né? O procedimento compreende a manipulação de 4 elementos, né, que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, tá? Então, só para a gente poder se localizar, né, que eu vou explicar na sequência ali como que se faz a divisão do sistema binário, tá? Então, a gente tem aqui no caso o dividendo é um valor a ser dividido, né? Esse cara aqui no caso, no exemplo direito, o divisor é o valor que deve estar contido n vezes no dividendo, tá? E que então se deseja saber qual o valor de n. Quociente, né, é a quantidade de vezes que o divisor se repete no dividendo, e o resto é caso a divisão não seja exata, né, a gente vai ter um resto ali, né, que a gente chama de diferença, né, diferença ao resto. Então, aqui nesse exemplo, né, no sistema decimal, né, a gente verifica quantas casas o divisor cabe no dividendo por tentativa, né, então quantas casas o divisor vai caber no dividendo. A gente busca o maior valor do quociente, esse cara aqui, cuja multiplicação com o divisor não seja maior que o dividendo. Depois a gente subtrai, né, o dividendo do valor resultante e o resto da divisão deve ser um valor igual, no máximo, ao divisor menos 1. Tá? Então isso aqui é só uma breve revisão, isso aqui vocês já, com certeza, já devem ter aprendido ao longo da vida de vocês. Tá? É só uma breve revisão ali para a gente, né, separar o que é o dividendo, o que é o divisor, o resto, o quociente, né? Relembrar esses termos aí que são aprendidos lá no ensino médio. Então, como que funciona a divisão no sistema binário? Tá? A gente, primeiro, verifica se o valor é suficientemente maior que o divisor, né? De modo que o primeiro algarismo do quociente seja igual a 1, tá?
No exemplo aqui utilizado, o valor 1, 0, 0, 3 primeiros algarismos da esquerda para a direita é igual ao divisor. Depois a gente vai fazer junto aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Primeiro eu vou explicar aqui, depois eu vou para a conta, tá? E passo 2, acrescenta-se ao resto algarismos do dividendo, um a um, da esquerda para a direita, quantos forem necessários para que o valor obtido seja igual ou maior que o divisor. Tá? Cada algarismo selecionado e não suficiente, a gente acrescenta um zero ao quociente. Então, assim, ó, é mais um caso que a explicação na teoria é complicada, fica mais fácil da gente demonstrar isso no cálculo, né? Então, aqui a gente tem uma divisão, né? Sistema binário. A gente tem a divisão do 1, 0, 0, 1, 0, 1 dividido por 1, 0, 0. Então, como é que a gente, qual que é o raciocínio de toda essa teoria que eu passei para vocês? A gente tem que verificar da esquerda para a direita e a gente tem que pegar uma quantidade de zeros e uns, tá? Que seja ou igual ou maior que o divisor, tá? Então a gente tem que pegar uma parte do dividendo que seja igual ou maior que o divisor, tá? Que o resultado dê 1. Aqui o primeiro bit aqui da esquerda para a direita do divisor. Esse cara aqui, ó, ele tem que dar 1, tá? Então, como é que a gente faz, então? Se a gente pegar os 3 primeiros bits, a gente vai ter 1, 0, 0, eles são o mesmo valor, eles têm o mesmo valor do divisor, tá? Então, 1, 0, 0 dividido por 1, 0, 0, né? Se a gente multiplicar o 1 por esse valor aqui, ele vai dar exatamente essa parte que nós separamos do dividendo. Então, o que a gente faz? A gente coloca o 1, deixa eu colocar aqui. A gente coloca o 1, tá? E repete, tá? Né? A gente multiplica, no caso aqui, o 1 pelo divisor. E aí a gente vai colocar esse resultado aqui para fazer a subtração, tá? Então, a subtração de 100 por 100, a gente tem esse resultado, 0, tá? 0, tá? É maior, é igual ou é maior que 100? Não é. Então aí entra aquele raciocínio. A gente vai descendo o restante dos dividendos. Então o primeiro que a gente vai descer é o 1. Então aqui está o 1 que a gente acabou de descer. Sempre que a gente descer um bit lá do dividendo, a gente vai acrescentar o 0 aqui no quociente. Tá? Perfeito? Bom, 0, 1 é igual ou maior do que 100? Não é. Então a gente vai ter que baixar mais um dividendo, que vai ser esse cara aqui, o 0. Então, percebam que ele baixou, ele está aqui, né? A gente acrescenta mais um 0 no quociente. Cada vez que a gente baixar um daqui, a gente acrescenta um 0 no quociente. 0, 1, 0 é maior que 100? Não é. Então a gente baixa o último dividendo, que é esse cara aqui. Tá? 1, 0, 1 é maior que 100? É maior. Então aí o que a gente faz? A gente coloca 1, né? 1 que multiplica 100, e aí a gente, claro, vai dar 100, obviamente, e aí a gente vai colocar aqui para subtração. Tá, pessoal? E aí a gente faz a subtração normal, né? 1 menos 0, 1 menos 0 dá 1, 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Então aí aqui a gente tem o nosso resto, tá? Então o resultado dessa divisão aqui, desse dividendo por esse divisor, é exatamente esse cara aqui. Tá, pessoal? Então assim, ó, voltem o vídeo se vocês não entenderam, tentem fazer, né? Peguem a explicação que eu acabei de dar e tentem reproduzir para ver se vocês entenderam bem. Tá, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Aqui tem um exemplo, né, que eu coloquei. Eu gostaria muito que vocês pegassem esse exemplo, não olhassem aqui para a resposta e tentassem fazer esse exemplo, tá? E depois comparar a resposta de vocês para ver se bateu, tá? Se vocês entenderam a divisão que eu fiz no exemplo anterior e a explicação, vocês vão chegar nesse resultado tranquilamente, tá? E se não chegarem, façam de novo e façam novamente até que vocês
entendam como funciona o raciocínio da divisão. Tá, pessoal? Então, para a aula de hoje, eram esses tópicos, né, que eu abordei, tá, pessoal? Peço que vocês assistam essas aulas, assistam novamente, né? Assistam quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem como fazem essas operações e como se fazem as conversões, né? E tentem fazer os exemplos que estão nos slides, tá? Comparem com os gabaritos depois, utilizem a calculadora do Windows que vai ajudar vocês, né? No celular também com certeza tem calculadoras ali que vocês podem fazer essas conversões, ou até mesmo sites na internet, tá? E eu vou disponibilizar também uma atividade para vocês poderem fazer e poderem praticar, né? Todos esses conhecimentos que foram passados nessas 3 videoaulas sobre conversões de bases e aritmética binária, né? Tá, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.